iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Alberto Valentim. Já se sabia que seria uma partida muito difícil contra o Bahia, que inclusive teve o maior público registrado esse ano aqui na Arena Fonte Nova hoje, mais de 45 mil torcedores. Mas diante do cenário, era preciso pelo menos sair daqui pontuando. De que forma você avalia agora essa derrota? Boa noite. Realmente nós viemos aqui para tentar pontuar, né? Trabalhamos a semana, eu falei antes da partida que foi uma semana boa de treinos, que a gente procurou passar todas as informações para os jogadores para nós buscarmos a vitória. Não aconteceu, infelizmente, aqui é difícil de jogar, mas podíamos ter procurado tentar levar esse 0-0 ou uma vantagem nossa para o intervalo. Eles fizeram isso. O importante que eu quis passar para os jogadores, até voltamos melhor para o segundo tempo, para que nós não perdêssemos o equilíbrio tático, emocional, para que nós buscássemos a vitória. Conseguimos fazer isso por uma parte do segundo tempo, depois acabou que nós não criamos muita chance para tentar empatar esse jogo. Valentim, um resultado que foi ruim para o CSA, porque ele está na zona de rebaixamento. Mas isso não significa que o CSA vai para a terceira divisão. Eu já falei que o torcedor pode ter certeza que nós permaneceremos na Série B. Isso é... Série B, segunda divisão. Falei Série B. Ele pode ter certeza. Nós vamos agora procurar recuperar ao máximo os jogadores para essa partida, para essa final que nós teremos agora contra o Brusque, na terça-feira. Temos que recuperar bem. Estamos tristes pela derrota, sim, pela a posição na tabela. Nós já falamos isso em outras oportunidades, eu já falei isso também. Então agora é corrigir, ajustar aquilo que foi feito, começar a pensar nos jogadores que irão iniciar a partida, aqueles que serão convocados para nós irmos forte contra o Brusque terça-feira. Valentim, boa noite. Estamos ao vivo lá para Maceió. Por que dois tempos tão distintos? O CSA melhor no segundo tempo. Gostaria que você fizesse um resumo das substituições que você fez, principalmente na segunda etapa, quando, ao meu ver, o CSA melhorou a marcação e conseguiu sair mais que o Bahia. Nós, mesmo no primeiro tempo, com 3 zagueiros, a ideia nossa era que nós marcássemos forte um ponto de partida de bloco médio e roubássemos mais bola no bloco médio ali para aproveitar a velocidade do Osvaldo, do próprio Gabriel, do Lucas Barcelos. Nós não conseguimos fazer com que nós roubássemos mais essa bola no meio campo, no bloco médio nosso. Foi um time que pressionou, eles não criaram muito, mesmo nós sendo inferiores no primeiro tempo. Eles não foi o Bahia, não foi um time que teve chances claras para fazer o gol. Infelizmente, o gol aconteceu numa falha nossa individual, mas que acontece, mas nós temos que procurar eliminar isso, né? Que é uma coisa de jogo, mas nós temos que eliminar, porque a jogada construída mesmo, eles não tiveram muita chance. No segundo tempo, eu quis mudei, deixar um Rogério, o Elton, para nos dar um poder mais ofensivo, voltando para a linha de 4. O time voltou bem, mas infelizmente, como eu falei agora há pouco, nós não conseguimos fazer com que nós empatássemos o jogo e tentássemos virar. No início, a marcação começou muito forte, com aquela linha de 5, mas foi difícil fazer a ligação com o ataque. Foi basicamente o primeiro tempo, ataque contra a defesa. Assim, vocês chegaram em poucas oportunidades, se não me engano, só 2. É o que eu falei agora há pouco. Quando você não consegue roubar essa bola no bloco médio ou alto, fica distante para você fazer uma possível transição. Por isso, a nossa ideia era de marcarmos forte ali, para que nós sustentássemos mais esse bloco médio, para que nós não dessemos, primeiro, chance do Bahia chegar perto do Marcelo, né, do Marcelo Carné, e automaticamente você, roubando a bola ali, está mais próximo do gol do Bahia. Então, isso acabou não acontecendo da forma que nós queríamos, por isso foram menos transições num bloco baixo, mesmo, repito, com o Bahia não criando chances claras de gol. E você também aproveitou já os nomes recém-contratados. Por causa ainda dessa adaptação que não aconteceu da forma como deve ser, foi difícil, talvez o time não tenha conseguido chegar ao empate, mas era necessário já começar a experimentar? Eu não digo nem experimentar, nós temos que obedecer alguns processos, né? Alguns jogadores chegaram que não estavam ainda aptos fisicamente para iniciar uma partida, estão ganhando minutos, eu uso um termo, minuto nas pernas, né? Vai ganhando aos poucos. O Rogério, que entrou num jogo hoje onde o jogo estava vivo ainda,
o próprio Elton, então o Canteiros, que está ganhando mais ritmo de jogo, porque não vinha jogando como titular na equipe dele antes. Então isso é um processo que a gente tem que obedecer e que esses jogadores vão ganhando ritmo. Agora, nós temos que acelerar isso sim, o entrosamento deles, aqueles que chegaram, com a forma física, para ela venha aliada à tática e técnica depois. Valentim, essa pergunta não é especificamente pelo jogo somente de hoje. Uma partida difícil, time difícil, no G4, estádio lotado com mais de 45 mil pessoas. Eu perguntei para você na coletiva passada em Maceió a questão da sua confiança e da sua paciência. E você falou que vamos sair da situação, o tempo vai passando. Agora eu falo de conforto. O que você disse para os jogadores agora, ao final, e se você ainda se sente confortável em dirigir o CSA nessa situação? Você vai me fazer essa pergunta várias vezes. Eu já falei para você que nós vamos terminar o campeonato da Série B permanecendo nela. Tá? Eu sei que é uma cultura nossa, essa pergunta, ela é normal, a pergunta de se o treinador continua ou não. Eu sei que acontece isso, não vai ser diferente com você, te respeitando muito e respeitando seus colegas também. Confiança total no grupo, porque nós sabemos que nós podemos dar mais, individual e coletivamente. Em relação a mim, estou procurando trabalhar cada dia mais mesmo, os jogadores sabem disso. Nós estamos fazendo com que nós tiremos depois esse CSA na posição incômoda que hoje se encontra. Não é discurso feito, é que nós temos que trabalhar sim, corrigir sim, nós temos feito isso diariamente. Eu sei que o torcedor está triste, está inconformado com a posição na tabela, mas nós vamos precisar muito deles. Muito, mas muito do torcedor azulino para que nós saiamos dessa situação incômoda. Quando? Já terça-feira. Para que os torcedores estejam do nosso lado, estejam do lado dos jogadores, para que nós, lá sim, vamos fazer uma final. Nós estamos encarando isso já como uma final. Nós vamos encarar algumas finais. E essa é a primeira que nós teremos agora. A primeira não, é mais uma final que nós encararemos agora contra o Brusque no jogo em casa. Vamos agora para as perguntas que foram enviadas de forma remota. O Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta. O gol do Bahia quebrou a segurança do time, que vinha suportando a pressão até aquele momento. Como você analisa isso? É um gol que a gente não queria, né? Principalmente da forma que foi, que a gente, assim, não foi uma jogada criada por eles. A gente estava sustentando bem, o que eu falei antes, não conseguindo roubar essa bola mais no bloco médio, mas a gente também não estava dando chances a eles de finalizações com perigo para o Marcelo. É uma coisa que a gente tem que estar muito atento, principalmente agora, numa situação de tabela, que um gol, um momento difícil da partida não pode nos destabilizar. Os jogadores têm que estar tranquilos, têm que estar querendo dar algo a mais, mas nós não podemos perder o equilíbrio, porque senão a gente acaba não fazendo aquilo que foi programado. As mudanças foram importantes e o time foi outro na etapa final. Por que isso não aconteceu desde o início do jogo? É o que eu falei para um colega agora. Alguns jogadores estão vindo e estão ganhando a forma física antes, né? Então, o Rogério mesmo, o Canteiros mesmo, ainda não estão fisicamente da forma que nós precisamos que eles estejam 100%. Eles estão ganhando ritmo com jogos, não só com os treinos, mas o jogo é importante também, né? Então, a minha escolha ela não pode ser só técnica e tática, mas ela tem também pelo lado físico, principalmente jogando um jogo aqui difícil, né? Que eu jogar aqui contra o Bahia, num time que está disputando aí posições com objetivos diferentes de Série A. Então, por isso, algumas opções que ela não envolve só a parte técnica e tática. No primeiro tempo, o Jonathan não deu conta do ataque do Bahia. Você continuou com ele no jogo e só colocou o Everton Silva no segundo. Por quê? Não deu conta, não teve. Algumas jogadas estavam saindo ali. A gente corrigiu um posicionamento inicial de 5-3-2 para um 5-4-1, porque as jogadas estavam sendo criadas mais pelo lado esquerdo do Bahia. Nós corrigimos essa marcação, tivemos que baixar um pouco o Gabriel e deixar somente o Lucas mais avançado. Por isso, aconteceu mais de nós não roubarmos muito essa bola no bloco médio, porque ficou um 3-1 ali contra o Lucas, mas para dar um suporte maior também ali pro Jonathan, que eles estavam procurando jogar mais ali. Cleidson Silva, da Rádio Web Cidadania. Valentim, qual a justificativa para o torcedor azulino que aguardou tanto pela abertura da janela e no quarto jogo após essa abertura, a maioria dos reforços ainda estão no banco?
e alguns sequer pegam relação. Eu acabei de falar agora, né? As perguntas vêm não sabendo das respostas anteriores, mas eu acabei de falar, eu não posso escalar os jogadores que chegaram somente pensando na parte tática e técnica. Tem um lado físico que envolve, hoje a gente sabe que o jogador ele precisa muito desse quesito físico para jogar, sustentar um jogo, principalmente fora de casa, né? E eles estão ganhando forma. E de acordo com o que a gente vai vendo dentro da semana, essa evolução física deles, os jogadores que chegaram vão ganhando seu espaço naturalmente. Kainan Melo, Vavel Brasil. Valentim, boa noite. Novo revés, mais uma rodada na zona do rebaixamento. O time não sai dessa espiral descendente e a distância para os times que estão fora da zona começa a aumentar. Há condições realistas nas circunstâncias atuais de algo ser diferente a fim de que apareça algo positivo no CSA? Nós vamos sair da zona de rebaixamento no momento certo, lógico que pensando em vitória já contra o Brusque. Quando a gente fala de distância do adversário, a gente precisa vencer o Brusque, nós temos que encarar esse jogo como uma vitória ou vitória. Se tratando de um time que hoje não está no rebaixamento, nós vamos diminuir essa distância com a nossa vitória em casa. Gabriel Teixeira, do Na Rede Oficial. Valentim, mais um jogo em que o CSA criou muito pouco, mesmo precisando buscar o gol. Você considera isso como um problema tático ou individual? É um problema que nós temos que resolver. Esse lado de chegar mais um gol do adversário, ele sinaliza o individual e o coletivo, lógico. Para você, primeiro que você tem que se comportar taticamente melhor, você tem que ter o lado técnico para que essas jogadas, a gente faz uma boa construção de primeira fase, segunda, depois para chegar no campo do adversário tem que ter o lado não só tático, mas o lado técnico também de caprichar num bom passe, nas movimentações que nós temos que fazer. Então ela envolve os dois lados, individual e coletivo. Ricardo Amaral, da TV Gazeta. O grupo teve uma semana entre um jogo e outro. Você viu alguma evolução naquilo que o time trabalhou durante essa semana? E agora com praticamente um dia de preparação antes do Brusque, algo pode mudar em relação ao que foi apresentado hoje? Eu vi um jogo que nós tivemos que sofrer um pouco mais no primeiro tempo, mas o Bahia, repito, não atacou, não conseguiu finalizar muito, mesmo tendo um volume um pouco maior. No segundo tempo a gente equilibrou bem o jogo, tentamos jogar mais no campo deles, mas não conseguimos. Aqui é muito difícil jogar também, a gente não é desculpa, mas a gente sabe que aqui a gente sabia dessas dificuldades que nós iríamos encontrar. Agora procurar ajustar bem, como eu falei antes, recuperar bem os atletas, porque é um jogo, desde que eu cheguei aqui, com menor espaço de um para o outro, então já começar bem essa recuperação aí. Valentim, apesar da derrota para o Criciúma, a gente já tinha falado, eu constatei que foi a melhor atuação do CSA sob o seu comando no primeiro tempo, fora aquela vitória. Hoje, apesar do jogo ser muito difícil com o Bahia, no segundo tempo foi acima do esperado, foi uma das melhores atuações da defesa e do meio campo, mesmo o time precisando da vitória? O que a gente tem que fazer é equilibrar bem esses dois tempos, né? Nós fizemos um jogo muito bom, eu não sei se foi o melhor primeiro tempo meu, que nós fizemos muito bom contra o Cruzeiro, contra o próprio Guarani fora, eu gostei muito do Criciúma também no primeiro tempo nosso, contra o Vila Nova nós fizemos um jogo muito bom também, um jogo consistente, um jogo difícil de jogar lá. O que nós temos que fazer é equilibrar mais, de fazermos dois tempos bons, seja o primeiro e o segundo tempo. Vitor Melo, GE. Globo. Em 10 jogos o CSA venceu apenas 1. Você acha que ainda é possível mudar esse cenário em relação às não vitórias? Eu já falei, né, como já respondi, que nós vamos sair dessa situação, os números são abaixo daquilo que nós esperávamos, que nós queríamos também, mas nós vamos sair dessa situação incômoda, já começamos, como eu falei, já começando contra o Brusque terça-feira. Coletiva finalizada. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.